Amém, queridos? Boa noite, graça e paz do Senhor. Como é que está sendo o ano 2025? Bom? Bênção? Queridos, hoje é um dia muito importante, né? Porque hoje é o primeiro dia do ano e a gente está aqui na casa do Senhor para consagrar a Ele a nossa vida no ano de 2025. Então é uma data muito importante e é um dia também de tomar decisões, né? E que você e eu possamos tomar decisões na nossa vida. Porque, como a Irani estava falando, a gente estava conversando ontem, né, que é estratégia de Deus renovar cada ano, né? Porque a gente renova a esperança, renova os votos, renova a nossa vida, a gente estabelece metas, então isso é muito importante para nós. Porque se o tempo não fosse dividido em anos, a gente viveria uma eterna mesmice. Então é bom, né, e é de Deus que a gente viva a cada ano um novo ano para a gente renovar a nossa vida, os nossos votos, os nossos compromissos com Deus, conosco mesmos, né? Porque nós somos seres mutáveis, precisamos de mudar, não precisamos mudar, né? De mudar não, precisamos mudar, precisamos crescer em todos os aspectos, não só no aspecto espiritual, mas também como homens e mulheres, como pais, como mães, filhos, como profissionais, todas as áreas, precisamos melhorar, precisamos crescer. Então, que hoje seja esse dia, né, de você e eu estabelecermos alvos, metas na nossa vida, amém? E o nosso tema desse ano, transformação, né? O ano da transformação, Romanos capítulo 12, verso 2. E eu gostaria de refletir hoje sobre esse texto, Romanos capítulo 12. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 12, nós vamos ler os versos 1 e 2 dessa carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1 e 2, vamos ler esse versículo. E eu quero incentivar você a decorar esse versículo, se você ainda não sabe. É um texto muito conhecido. É um texto que todos nós, eu creio que já lemos essa palavra. Tem alguém hoje aqui nos visitando pela primeira vez aqui na igreja? Tem algum visitante, primeira vez aqui na El Shaddai, na igreja? A gente tem um presente, né, boas-vindas para dar. Temos o casal ali. Pode ficar em pé só um minutinho para o pessoal. O pessoal já está chegando aí, né? Sejam bem-vindos, viu? Voltem sempre. Muito obrigado pela sua presença. Amém. Então, a todos os que nos visitam hoje, queremos também estender as boas-vindas aqui da Igreja Batista El Shaddai. Deus abençoe o seu coração. Amém. Então, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, está aqui na tela. E eu queria que nós lêssemos juntos essa palavra, todos juntos, uníssonos. Amém? Nessa versão aqui, aliás, pode colocar aí na revista atualizada, por favor, Yuri? Na Almeida Revista Atualizada? Ok. Vamos lá? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, vamos começar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Próximo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar novamente. Senhor, nós estamos diante do Senhor nesse primeiro ano de 2025. Estamos, Senhor, aqui na Tua presença em 12 dias de consagração. Dentro, Senhor, dessa palavra de transformação. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos auxilie com o Espírito Santo, abrindo nosso coração, Senhor, para que a palavra que vamos receber possa entrar em nós de forma poderosa. E como a Tua palavra mesmo diz, lá em 2 Timóteo 3,16, que ela seja essa espada, Senhor, que ela seja essa palavra que penetra, que transforma, que corrige, ó Deus, que exorta, que ensina. Senhor, que a Tua palavra nessa noite traga vida, traga luz, traga transformação espiritual, emocional, de caráter, de decisões,
Tu sabes e conheces o nosso coração aqui nessa noite. O Senhor conhece muito mais do que nós. Sabes as coisas que precisamos mudar. Que esses dias aqui sejam dias de mudança, de transformação. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Epístola de Paulo aos Romanos é uma das epístolas mais doutrinárias do Novo Testamento, da Bíblia, né? Nós sabemos que Paulo, o apóstolo, foi um homem que se converteu ao cristianismo, era judeu e conhecia muito bem o Antigo Testamento, e todos nós conhecemos e nos lembramos do processo de conversão de Paulo, que foi um processo muito impactante, e ele foi um homem que se dedicou muito ao estudo da teologia, da palavra. Quando Paulo se converteu, ele passou 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia, recebendo do Senhor Jesus o ensino. Então ele escreve essa epístola aos judeus na cidade de Roma, e ela é basicamente um livro doutrinário. Paulo fala sobre diversas doutrinas, da justificação em Cristo, da graça de Deus, do novo nascimento, e do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, Paulo vai expor, né, ele vai expor a igreja lá de Roma, aos judeus e gentios também lá em Roma, as doutrinas essenciais, básicas do cristianismo. Então, no capítulo 1 ao 11, ele vai tratar sobre diversas questões doutrinárias, bíblicas, né, que trata sobre a fé, o que cremos. Agora, no capítulo 12 em diante, até o 16, essa epístola tem 16 capítulos, então do 12 ao 16 ele vai falar sobre a vida prática. Então de 1 a 11, Paulo retrata o sacrifício de Cristo na cruz por amor de nós e as consequências desse sacrifício. E nos capítulos de 12 a 16, Paulo retrata o sacrifício que nós devemos fazer por Cristo. Então a carta é doutrinária e prática. Ou seja, o que eu conheço de Deus e que eu preciso viver a partir daquele conhecimento. O que eu conheço de Jesus e como eu preciso me comprometer com esse ensino, com aquilo que eu sei. Então, para que serve a teologia, a doutrina, o ensino? É para que a nossa vida seja transformada a partir daquilo que eu escuto. Então, se eu escuto a palavra, se eu conheço Deus, se eu conheço a teologia bíblica, se eu leio a Bíblia, tenho informações, e elas ficam só na minha mente, elas não descem para o coração, esse ensino não é útil para mim. Pelo contrário, como disse mesmo Paulo e Jesus, eu estou acumulando juízo sobre a minha vida. Então Paulo, no capítulo 12 ao 16, ele vai estar falando sobre essa vivência prática do cristianismo. Então a doutrina e o dever de viver a doutrina. Então Paulo lança a base doutrinária e a aplicação disso na nossa vida. Doutrina e vida, credo e conduta. É o que Paulo, na verdade, tem a intenção de falar a partir do capítulo 12. Vida prática, vida com Deus, vida baseada nos parâmetros e princípios dos ensinos de Jesus Cristo. E ele começa esse texto muito bem. Rogo-vos, pois, irmãos, uma petição e ao mesmo tempo uma ordem, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele diz mais: não se conforme com este mundo ou com este século, mas sejam transformados por meio da renovação da sua mente, para que vocês possam compreender ou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero, nessa palavra de hoje, falar sobre 5 conceitos ou 5 verdades que vão nos fazer entender a vontade de Deus, que vão nos fazer compreender o que é que Deus quer de nós. 5 verdades, 5 conceitos de Paulo e 5 palavras que Paulo usa, 5 frases, aliás, nesse texto. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, né, nessa palavra, ou seu celular. Não feche, né, a sua Bíblia. Quero falar de forma exclusiva sobre esses 2 primeiros versículos da carta de Paulo, da Epístola de Paulo aos Romanos. Então,
a primeira verdade, o primeiro conceito que Paulo trata nesse texto é apresentar o nosso corpo. Então, a primeira verdade, irmãos, que a gente precisa entender é que nós precisamos apresentar o nosso corpo a Deus. Deus se interessa com o meu corpo, com o seu corpo, sim. A Bíblia diz que o corpo do crente, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu preciso consagrar o meu corpo a Deus. Agora, essa ideia é uma ideia nova, na verdade, porque no ambiente que Paulo está, um ambiente grego, os gregos, eles entendiam, eles faziam uma separação entre espírito e corpo. Essa dicotomia, e que a gente hoje recebe uma certa herança, né? De que o corpo é sede do pecado e que o espírito do homem é sede do Espírito de Deus. Então, a forma como os gregos entendiam a questão do corpo é que o corpo é sede do pecado, que o corpo é preso ao pecado. Então, o corpo precisa pecar para se destruir, para que o espírito seja livre. Então, essa é a ideia dos gregos, né? E a igreja, foi muito contaminada com essa visão, que o corpo não tem nada a ver com o espírito. Então, Paulo aqui está tentando destruir, né? Tentando argumentar contra essa ideia, dizendo que o nosso corpo é templo de Deus, e o que eu faço com o meu corpo é importante, sim. Então, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo devem ser apresentados de forma íntegra a Deus. Lá em Romanos capítulo 6, verso 12, Paulo diz assim, não permitam que o pecado continue dominando o seu corpo. Romanos capítulo 6, verso 12. Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos e nem ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Então veja, antes da conversão, vocês ofereciam o corpo de vocês ao pecado. Mas agora que vocês foram convertidos, precisam oferecer o seu corpo a Deus. E Paulo continua, lá em Romanos 6, 12 e 13. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, o meu corpo agora é santo, eu preciso apresentá-lo a Deus. Então, para o cristão, como eu já falei, o corpo é templo de Deus. Assim, o que é apresentar o corpo a Deus? É tomar o meu corpo, as tarefas que fazem parte do dia, o trabalho cotidiano, né? A fábrica, a oficina, a escola, a faculdade, ou seja, tomar o meu dia a dia e sacrificá-lo em oferta a Deus. Paulo está dizendo que o meu culto precisa ser, o meu corpo precisa ser oferecido a Deus como um culto. Não só o meu espírito, a minha alma, mas o meu corpo precisa ser apresentado diante de Deus. E a palavra apresentar aqui é a mesma palavra que descreve aquela cena quando no Antigo Testamento o judeu vinha apresentar o sacrifício para o sacerdote. Então, anualmente, dos deveres do povo de Deus era ir até o sumo sacerdote e apresentar um cordeiro imaculado, um cordeiro santo, sem defeito, que representava Jesus Cristo, e apresentar aquele cordeiro na mão do sacerdote, e o sacerdote apresentava o cordeiro a Deus, como sinal de perdão, de propiciação dos pecados daquele ofertante. Então a mesma palavra que é usada lá no Antigo Testamento, nos sacrifícios, é a mesma que Paulo usa: apresenteis o vosso corpo. E uma vez o sacrifício sendo apresentado, o cordeiro sendo apresentado, o ofertante não poderia tomá-lo de volta. Ou seja, o cordeiro era sacrificado no altar. Então hoje nós não trazemos mais cordeiros ao altar de Deus. Nós somos os cordeiros. Nós somos os sacrifícios. Então, assim como o judeu apresentava o sacrifício, que era o animal, nós somos esse sacrifício. E Paulo diz que esse sacrifício ele tem 3 características: ele é vivo, ele é santo e ele é agradável a Deus. Ou seja, ele é completo.
é uma expressão de devoção e entrega total a Deus, que envolve a dedicação de toda a nossa vida no altar de Deus. Então, apresente o seu corpo a Deus como sacrifício. Então, agora você não traz mais o animal, mas você é o sacrifício. Você traz a si mesmo como oferta de holocausto a Deus. É por isso que, quando nós entendemos o cristianismo, nós precisamos mudar o nosso comportamento, precisamos mudar o nosso estilo de falar, a nossa forma de agir, porque tudo isso é o nosso culto a Deus. O nosso culto a Deus não é quando a gente entra na igreja. O nosso culto a Deus continua quando a gente sai, quando a gente se relaciona com as pessoas de fora, com a esposa em casa, com o marido, com os filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Então tudo é oferta para Deus. Amém? Então o nosso culto a Deus não é só o culto que oferecemos na igreja. E é por isso que o cristianismo não é uma religião, é vida com Deus, é santidade, é dia a dia, é transformação da mente, é apresentar dia a dia o culto a Deus. Por que que Deus aceitou, lá no Antigo Testamento, a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque diz lá a Bíblia que Deus primeiro aceitou a vida de Abel, para depois aceitar a oferta de Abel. E o mesmo princípio funciona hoje. Deus só aceita o nosso culto quando aceita a nossa vida. Então isso implica em renúncia de desejos, de vontades pessoais, em favor dos princípios e da vontade de Deus. É uma vida de obediência e gratidão. É um compromisso diário de viver os valores do reino de Deus na minha vida cotidiana. Amém? Glória a Deus. Na minha vida diária. Então, como é que a gente oferece a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável? Eu queria ler uma expressão do pregador João Crisóstomo, que viveu, foi um dos pais da igreja, não lembro se ele viveu no século III, mais ou menos no século II, século III, que era conhecido como Boca de Ouro, um grande pregador da igreja. Ele disse assim: permita que o seu olho não veja nada mal, e ele se tornará um sacrifício. Permita que a língua não fale nada vergonhoso, e ela se tornará um sacrifício. Permita que a mão não faça nada ilegal, e ela se tornará uma oferta. Mas não basta só isso. A mão precisa dar esmolas, a boca precisa abençoar, o ouvido precisa prestar atenção, sem cessar, aos ensinamentos divinos. Então eu uso todo o meu corpo para glorificar o nome de Deus. Por isso que é muito importante aquilo que eu escuto, aquilo que eu falo, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, os lugares onde eu ando, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa resgatar essa ideia de que o nosso corpo é templo de Deus. Tudo que eu escuto, tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu pego, onde eu ando, eu preciso antes refletir se Jesus faria aquilo, porque o meu corpo é templo de Deus. Então essa é a primeira expressão que Paulo usa para que aquilo que os cristãos ouviram lá em Roma, do capítulo 1 a 11, agora possam vivenciar uma vida de sacrifício e de oferta a Deus. Então se Jesus se ofereceu em meu lugar, eu preciso me oferecer no altar do sacrifício. A segunda expressão que Paulo usa aqui, que é importante para a gente conhecer a vontade de Deus, o que é que ele diz mais depois? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse apresentar a Deus é o quê? É o meu culto. Apresentar o corpo a Deus é o meu culto. E esse culto é racional. A palavra racional no grego é a palavra logike, lógica, ou seja, um culto lógico. Culto racional traz a ideia de um culto lógico. O culto racional aqui é o culto que você oferece com a sua vida. Então é um complemento, né? O culto racional eu ofereço com a minha vida. Ou seja, Senhor, a minha vida é tua, toda a vida. O culto onde não há coerência, né? Onde há incoerência entre sacrifício que você oferece a Deus na igreja e o culto que você oferece no dia a dia, no trabalho, em casa, na escola ou na faculdade. Ou seja,
O verdadeiro culto, que é espiritual, a oferta do corpo, é de tudo que a gente faz diariamente para Deus. Então não pode haver incoerência entre o culto que eu presto a Deus aqui e o culto que eu presto a Deus na minha casa. O culto que eu presto a Deus na igreja e o culto que eu presto a Deus no meu trabalho. O culto que eu presto a Deus aqui levantando as mãos, nos emocionando, né? Vivendo a unção de Deus no meio da igreja, e lá em casa, no trabalho, eu ser outra pessoa. É incoerência, é um culto morto, é um sacrifício que Deus não recebe. Então, culto racional é esse culto que tem coerência. O culto verdadeiro não é a oferta de preces elaboradas, né? Não é a oferta de uma liturgia, nem um ritual, por mais magnífico que ele seja. Então essa questão, como eu falei no início, de que o corpo é sede do pecado e que o espírito precisa ser livre do corpo, há uma dicotomia, precisa ser confrontada por nós hoje à noite, queridos. Não adianta ser cristão só de boca. Não adianta cultuar a Deus só nos domingos à noite, ou terças-feiras à noite, ou seja lá qual for o dia. Eu preciso levar isso para a minha vida todo dia. Então é o culto racional. Adorar é oferecer a Deus a vida, cada dia. E é por isso que Jesus disse que, lá em Lucas, não lembro o texto, mas que ninguém pode vir até Ele se não renunciar à sua própria vida. Ninguém pode servir a Deus se a gente não renunciar à própria vida, os desejos licenciosos, as práticas pagãs, as práticas imorais, as palavras torpes da nossa boca. Então eu tenho que ser limpo todos os dias para que a minha vida seja o meu culto e o meu culto seja a minha vida. E aqui na igreja a gente reúne as vidas consagradas e oferta ao Senhor um sacrifício. E como no Antigo Testamento, quando o ofertante oferecia a novilha, o cordeiro para o sacerdote, e era queimada no altar, a Bíblia diz que Deus aspirava o cheiro daquele sacrifício e se agradava. Por que que Deus aspirava o cheiro? Porque Jesus estava morrendo naquele lugar. Aquele cordeiro era um símbolo, uma tipificação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o nosso pecado estava sendo expiado pelo Cordeiro de Deus. Então Deus escuta, Deus ouve o nosso sacrifício quando Ele é vivo, santo e agradável. Então a verdadeira adoração não é algo que possa realizar-se em uma igreja, mas a verdadeira adoração é aquela que vê o mundo inteiro como templo do Deus vivo, em cada ato comum, um ato de adoração. Glória a Deus. Então é a minha vida, o meu templo é o mundo, não é a igreja. Então a gente pode dizer, eu vou à igreja adorar a Deus, mas poderia dizer também, eu vou para o trabalho para adorar a Deus, amém? Eu vou para a escola para adorar a Deus, eu vou trabalhar no campo para adorar a Deus, eu vou adorar a Deus onde eu estou, porque a minha vida é o meu culto. Então esse é o sacrifício vivo e é o culto racional que eu preciso oferecer ao Senhor. E tudo isso implica em transformação, que é o que Paulo vai dizer, começar de agora. Terceira palavra é: não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. Deixa aqui, Yuri, a palavra aqui, Romanos 12, 2. E não vos conformeis, não se acomode, não aceite passivamente os valores e padrões do mundo. E a palavra conformar, que vem aqui, e a próxima, transformar, elas têm a mesma origem. Elas vêm da palavra forma. E a palavra forma é muito interessante. Há duas palavras gregas para a palavra forma. É a palavra esquema e a palavra morfê. Ambas as palavras quer dizer forma. Só que a palavra esquema é uma palavra assim, ou seja, é uma forma que muda. E a palavra morfê é uma forma que não muda. Então Paulo usa as duas palavras, o esquema e a forma. O esquema muda. Por exemplo, a criança nasceu homem. Então ela é homem, a natureza dela é de homem. E ela cresce
se desenvolve fisicamente, né? Ela tem ali 1 ano, 2 anos, está andando, está falando. Ela cresce, ela muda o esquema, mas não muda a sua forma. É homem, dentro, no interior. Pelo menos é o que a gente acredita. Ou mulher. E então a palavra esquema é a palavra que é a forma que está mudando conforme o tempo. Então a gente muda conforme o tempo, a gente aprende, a gente muda de ideias, a gente cresce, a gente muda. Mas no interior tem uma forma humana que permanece a mesma. Então o que é que Paulo está dizendo? Não permita que esse século mude a sua forma, mude a sua essência. Não se conforme com a mudança do mundo, porque o mundo muda, na verdade. E os padrões do mundo se atualizam, entre aspas, a cada dia. Então a gente está vivendo hoje, irmãos, eu creio que nós vivemos os dias mais difíceis do Evangelho, para viver como cristãos. Porque a ideologia muda. Por exemplo, o que era verdade há 20 anos atrás, há 30 anos, que não tem muito tempo, não é verdade hoje. O que era vergonhoso há 20 anos atrás, hoje é aplaudido pela sociedade. Então os valores do mundo estão mudando, são esquema. Mas os valores cristãos, a palavra, morfê, permanece para sempre. Essa palavra é a mesma que Paulo usa lá em Filipenses 2, quando diz que Jesus, lá em Filipenses 2,6, viveu aqui tendo forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, que palavra é essa? Esquema ou morfê aí? Se vocês entenderam. Essa de Jesus. Substituindo em forma de Deus, a palavra forma. Morfê. Ou seja, ele era Deus. Ele não mudou. É por isso que nós afirmamos que Jesus é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Porque ele subsistiu em forma de Deus. A palavra que aparece não é esquema, é morfê. A origem de Jesus é espiritual. Ele é Deus. Ele abriu mão, renunciou, como diz, ele subsistiu em forma de Deus, não jogou como usurpação ser igual a Deus, mas ele permaneceu sendo Deus. Então, não nos conformamos à cultura e à sociedade que se opõe aos princípios e valores do reino de Deus. A Bíblia tem quase 2000 anos que foi terminada, o Novo Testamento, e ela nunca mudou. A forma é a mesma. O mundo muda a cada dia. Eu estava pensando esses dias, tem dia que eu me sinto como um Ló, lá dentro de Sodoma. Imagine Ló, um homem de Deus, vivendo numa cidade tão promíscua como era Sodoma. E diz a Bíblia que a alma de Ló se angustiava com os pecados daquela geração. Porque Ló era um homem íntegro, um homem de Deus. Um homem, família de Abraão, que também recebeu as promessas de Deus. E vivendo naquela sociedade permissiva, pecaminosa, promíscua, a sua alma se inquietava, se entristecia. Então, nós vivendo numa sociedade como a nossa, nós não podemos nos conformar a ela. Isso vale para todos nós, para os jovens, adolescentes, para nós adultos. Não nos conformar com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos como verdade. Porque um dos propósitos da mídia, tanto a televisiva, quanto a mídia escrita e etc., é confrontar os nossos valores. Só porque todo mundo diz que aquilo não é mais correto, a gente deve dizer sim, porque todo mundo está dizendo que é verdade. Isso se torna verdade? Sim ou não? Não. A voz do povo, irmãos, não é a voz de Deus. A gente ouve, eu ouço esse ditado desde que era menino. A voz do povo é a voz de Deus, mas não é. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é inalterável. Deus é verdade e justiça. E o que Ele disse, está dito e não muda. Então é a forma que deve permanecer a mesma. Então, a palavra aqui, que eu já falei, não tente amoldar sua vida com todas as modas do mundo. Não seja como o camaleão, que tem
essa, né, que se transforma para se proteger de acordo com o ambiente que está. Nós não podemos ser crentes camaleões que está tomando as formas de onde está a ideia, o pensamento, os princípios, os valores. O que nós recebemos de Deus é inalterável, está aqui dentro. Está na mente transformada, está no coração. Isso precisa prevalecer. Amém? Vocês estão caladinhos aí? Alguém dá um aleluia aí? Amém. Então não vos conformeis com este mundo. E a quarta palavra de Paulo, prosseguindo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, por um lado, eu não me conformo a este mundo. Por outro lado, eu me transformo por meio da renovação da minha mente. Então, é um processo ativo, guiado pelo Espírito Santo. A palavra renovação é interessante no grego, ela tem duas palavras para renovação, é neos e kainos, né? Neos é a transformação do tempo e kainos é a transformação do caráter. Não transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, Paulo está dizendo assim, que a transformação que deve haver não é a transformação do tempo, é a transformação do caráter, a transformação da natureza, a transformação kainos, interior. Ou seja, não é quanto tempo que você passa na igreja que fará diferença na sua vida, mas é a transformação interior e espiritual que você está provando de Deus. Não é o fato de você ter 20 anos, ter 30 anos, ter 40 anos de crente. Isso não tem muito valor. O que tem valor é a nova pessoa que você é o caráter de Deus em você, são os valores que você não abre mão, é aquilo que foi construído no seu interior. Então, transformados pela renovação da vossa mente. Devemos permitir que a palavra renove a nossa maneira de pensar, nossos valores e nossas prioridades. E é por isso que é tão importante que a palavra exerça influência na nossa vida. Queridos, o que é que vai exercer influência na nossa vida? É aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente ouve, sim ou não? Isso vai exercendo influência no nosso interior. Então, o que é que eu vejo todos os dias? O que é que eu escuto todo dia? O pastor Corifeu falou aqui ontem, né, que a gente vai passar 2 horas assistindo um filme ou na internet é muito pouco, mas passar 15 minutos lendo a Bíblia é difícil. É ou não é? Sim ou não? Por quê? Porque é uma luta espiritual. Porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto vai transformar a minha alma. Então, amados, o nosso século, como Paulo diz, quem é o rei, o Deus, o príncipe desse século, o governante, não é Jesus, é Satanás. Então, esse mundo tem diversos instrumentos para poluir os nossos conceitos, para poluir a nossa visão, para poluir os nossos valores, para combater os nossos princípios. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto vai entrando dentro de mim e vai me tornando o que eu sou. É por isso que muitos de nós e a igreja de Jesus têm perdido a sua forma, seus valores, seus princípios, porque a gente está sendo bombardeado por padrões desse século, bombardeado por princípios desse século, bombardeado por ideias alheias à Bíblia, ideias que confrontam a Escritura, e a gente está dizendo sim, mesmo sendo cristãos. Sim ou não? E é um problema, porque como o pastor Corifeu falou, eu acho essa palavra muito legal, né? Que Deus vem buscar a igreja no meio dos crentes, os salvos, né? Os salvos no meio da igreja, no meio dos crentes. E os salvos, são os que não se corrompem com os valores desse mundo. Então devemos examinar, queridos, nossas atitudes, comportamentos, escolhas, e permitir que a verdade de Deus nos molde e nos transforme. Aliás, em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz que nós temos a mente de quem? De Cristo. Vós, porém, tendes a mente de Cristo. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu preciso alimentar essa mente de coisas boas,
palavra de Deus. Paulo diz lá em Colossenses 2, que a gente não deve andar olhando para esse mundo, mas olhando para o alto, com a nossa mente voltada para Deus, para a cruz, para Jesus, para a volta de Cristo, para os valores do reino, para que a gente não seja contaminado por essas coisas. E finalmente, para concluir, quinta frase de Paulo é experimentar a vontade de Deus. Então ele termina assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a finalidade de tudo que Paulo falou se resume aqui, para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como é que eu experimento a vontade de Deus para a minha vida? Eu experimento quando o meu corpo é oferecido como sacrifício. Quando eu não me conformo com esse mundo, mas eu me transformo através da renovação da minha mente. Quando o meu culto, o meu corpo é um sacrifício para Deus. Quando eu estou no altar, aí eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. E só lembrando que não são 3 vontades. Como eu já ouvi alguns pregadores, Deus não tem uma vontade boa, uma agradável e outra perfeita. Não, Deus tem só uma vontade. E essa vontade, ela tem 3 características. Ela é boa, amém? Ela é agradável e ela é perfeita. Então eu preciso fazer tudo isso, viver assim, para que a vontade de Deus se realize na minha vida. E aí sim, queridos, como a gente falou aqui, o tempo todo a gente fala, nós somos mais que vencedores em Cristo. Somos. Só que a gente precisa viver como vencedor. Conhecer a vontade de Deus não é causa. Conhecer a vontade de Deus é consequência de uma vida consagrada no altar de Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente passa a experimentar essa vontade. Quando a gente se oferece a Deus em sacrifício e quando a gente é transformado por essa palavra. Quando estamos nos tornando parecidos com Cristo, oferecendo a nossa vida a Ele e sendo transformado pela renovação da nossa mente. Então passamos a experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. E algumas pessoas perguntam, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É difícil dizer a vontade específica de Deus. Mas a gente só vai fluir nessa vontade quando a gente viver isso aqui. Então, Paulo deixa claro que a servidão ao pecado nos deixa em um estado reprovável. E é por isso que a nossa mente precisa ser transformada. Quero só terminar lendo Romanos 1, 28. Paulo diz assim, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam. Romanos capítulo 1 é a descrição de todos os pecados que o ser humano se envolveu, deixou de cultuar a Deus, se envolveu com todas as coisas perniciosas e pecaminosas. Deus os reprovou a uma mente reprovável, pecaminosa, uma mente escrava dos vícios, dos pecados. Então eu preciso renovar a minha mente, para que eu possa conhecer a vontade de Deus. E, para concluir, eu queria fazer uma pergunta, né? Hoje a gente inicia um novo ano. Hoje é uma nova página na nossa vida. Como diz Paulo, lá em Filipenses 3, a gente precisa deixar de lado, deixar para trás o que ficou para trás e prosseguir para o nosso alvo, que é ser semelhante a Jesus. O nosso maior alvo como cristãos é sermos semelhantes a Cristo. O nosso maior alvo não é ganhar dinheiro, não é casar, não é ter filhos, não é construir famílias, não é ser um bom profissional. Essas coisas fazem parte da nossa vida. Mas como cristão, o nosso maior alvo é ser como Jesus. Efésios 3, a estatura completa da plenitude de Cristo. Foi para isso que Cristo morreu. E essas outras coisas a gente vai fazendo, a gente vai casando, vai trabalhando, vai estudando, vai ganhando dinheiro para se manter, vai vivendo, mas esse não é o nosso alvo principal. O nosso alvo é Cristo. Com a mente renovada e corpo transformado, para que a vontade de Deus possa se expressar na nossa vida. Amém? Fique em pé. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: que decisões você vai tomar? Hoje, como eu falei no início, é um culto especial, porque hoje é o primeiro dia do ano. Que decisões você vai tomar? Você vai continuar o mesmo,
ou vai tomar decisões que realmente mudam a sua vida? Eu queria que essa palavra pudesse ficar no seu coração. Equipe de louvor, pode vir, ministério de louvor, a gente vai cantar ao Senhor. Eu queria que durante essa ministração do louvor, cada um de nós, eu e você, aqui nessa noite, pudéssemos pensar, que decisões eu vou tomar esse ano que vai mudar realmente a minha vida? Que decisão? O que é na minha vida que falta para que eu seja um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus, mais santo para o Senhor? Para que eu experimente a vontade de Deus na minha vida. O que falta, querido, no nome de Jesus? A gente tem dito aqui, domingo após domingo, culto após culto, aqui nesse púlpito, que Jesus está tão perto de voltar. E a cada ano que passa, a volta de Jesus se torna mais perto, mais perto, mais perto. E a gente precisa tomar decisões que mudem a nossa vida, que mudem, que façam mudança radical no nosso interior. Não só mudanças com relação às questões profissionais, do corpo, né? Emagrecer, fazer academia, fazer caminhada, etc. Tudo isso é muito bom. Mas uma decisão mais valiosa, porque Paulo diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. A vida com Deus, o temor de Deus. Então, algo que vai mudar a sua vida para melhor, que vai lhe fazer, né, experimentar um crescimento daqui para cá, grande na sua vida espiritual. E vai mudar tudo para você, mudar seu casamento, vai mudar seu trabalho, vai mudar suas relações com as pessoas, vai mudar sua forma de ver o mundo, com os olhos de Jesus, vai mudar as suas decisões, a forma de tomar decisões, a forma de viver, o seu cotidiano, as suas prioridades. Então você precisa, e eu, hoje à noite, tomar essas decisões que vão mudar completamente a nossa vida, amém? Porque Deus quer o nosso bem, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É o melhor lugar para estar, é dentro da vontade de Deus, vivenciando, experimentando todos os dias da nossa vida, amém? Glória a Deus. Tem um cântico que a gente ouviu aqui uns dias para trás, que dava certinho com esse tema, né, de transformar, mas eu não lembro mais. Se alguém aí lembrar, depois me fala. Mas vamos cantar um cântico, né, que realmente vamos estar consagrando o Senhor, nosso coração, nosso corpo, nossa mente, e tudo que temos e tudo que somos, para a glória dele, em nome de Jesus. E depois a gente vai orar.